Olá, trabalhadora, olá, trabalhador. Tá no ar o SMC News Saúde, especial 28 de fevereiro, Dia Mundial de Combate à Ler e Dort. Estou aqui com o médico do trabalho, Dr. Zurré Randar, para falar sobre a Ler e Dort, essa data tão importante, uma atividade que já faz parte aí do calendário do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Dr. Zurré, profundo conhecedor desse problema aí, muito constante na categoria, não só na categoria metalúrgica, como em várias outras. Então, portanto, nesse primeiro bloco, para situar você, nós vamos saber o que é a Ler e Dort. Então, Dr. Zurré, olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente aí. Que bom que está aqui, né? Bom estar aqui. Olá, as trabalhadoras, os trabalhadores metalúrgicos e também aqueles que não são da categoria e que estão acompanhando este momento com a gente. Ok. Doutor Zurré, então, para situar o trabalhador, o que é a Ler e Dort? Então, André, primeiro a gente tem que entender, como você disse, hoje é um dia bastante especial. Não é um dia de comemoração, de maneira alguma. Mas é um dia em que a gente lembra também as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, né, que foram acometidas de algumas doenças que atingem o sistema osteomuscular, as articulações, os tendões, né, a musculatura, e que isto tem uma relação com a atividade que eles desenvolvem. Então, vamos dizer assim, foi criado este dia mundialmente, né? É um dia em que se reflete por que isto acontece, como que isto acontece, o que podemos fazer para evitar que isto continue acontecendo, né? E isso é muito importante, por isso este momento ele é muito importante para que o trabalhador receba mais informações, porque esta doença, ou melhor, este conjunto de doenças denominadas lesões por esforços repetitivos, ou então um sinônimo que é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, este conjunto de doenças tem, então, uma relação com a atividade que o trabalhador e a trabalhadora desenvolvem, e é fundamental que o trabalhador e a trabalhadora saibam como intervir, como lutar para que os fatores de riscos que levam a esta doença não apareçam. Então, nós temos que ver, senhora, até a década de 70, de 1970, né? Tem muita gente aí que trabalha que não é desta época, mas até esta época, a Ler-Dort era a Ler, melhor dizendo, as lesões por esforços repetitivos, essas lesões eram pouco conhecidas, né, no mundo todo, correto? No Brasil, foi ali na década de 80. Por quê? Porque neste momento, nós tínhamos algumas categorias naquela época, antes desse processo da reestruturação da produção, do modo de trabalhar e tudo mais, mas naquele momento nós tínhamos uma categoria de trabalhadores chamada digitadores, né? Principalmente aqueles que trabalhavam no setor financeiro, nos bancos, né? E que usavam, então, a digitação, e começou a ter, neste momento, muita queixa desses trabalhadores apresentando, né, dor nos dedos, dor no punho, né? Porque ficava movimentando, e isto hoje nós ainda temos, né? Porque nós usamos muito ainda o computador, e além disso, tanto do movimento, tem também a postura de elevação do ombro ou de pressão no cotovelo. Então, estas lesões começaram a ocorrer justamente nestes digitadores, né? É uma doença, por exemplo, com uma característica, e isto é importante, que a característica fundamental das lesões por esforço repetitivo, ou as DORT, é dor. A dor no começo é uma dor leve, progressiva,
e que cronifica se você não intervir, desculpe, se você não intervir naquilo que está desencadeando o problema, o agravo na saúde do trabalhador ou da trabalhadora. Então, a dor crônica, ela é principalmente em membros superiores, não exclusivamente. Então, nos membros superiores, como eu disse para você, sobre os digitadores, que é bem característico, hoje nós temos em várias outras categorias profissionais, né? Difícil você não encontrar uma categoria profissional que apresente algum fator de risco para estas doenças. Por que eu digo estas doenças? Porque a Ler-Dort é um síndrome, ele é um conjunto de doenças, né, que tem como fator de risco, ou que tem como causa, como dizer assim, como característica as lesões por esforços repetitivos, né? Então, esta dor crônica, esta dor que cronifica e que maltrata muito a pessoa, ela começa principalmente em membro superior, como eu disse, em dedos, muitas vezes, dependendo do movimento, né? Nós temos aí, além dos metalúrgicos, nós temos aí o setor, por exemplo, da alimentação, nos abates de frango, por exemplo, de aves, né? Em frigoríficos, de uma maneira geral. Nós temos a dor que acomete, daí ela sai do dedo, ela vai acometer o punho pela postura, pela posição, pelo movimento. Depois pode caminhar para o cotovelo, dependendo se você movimenta muito o cotovelo ou se você pressiona muito o cotovelo na mesa, né? E chega a uma parte do organismo, dos membros superiores, que é muito característica, inclusive, do setor metalúrgico, setor metal-mecânico, né? Que é no ombro. Além disso, nós temos em membros inferiores, que pode ocorrer em joelho, em quadril, dependendo do movimento da postura, né? E também devido, então, na coluna, tanto a coluna cervical como a outra coluna lombar, né? A coluna torácica. Entendi, José. Então, primeiro bloco, então, explicando para você o que é a Ler-Dort. E no segundo bloco, o doutor Zé já comentou em relação à categoria metalúrgica. Então, no segundo bloco, nós vamos saber como o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba começou a atuar nessa questão, nesse tipo de problema aí no chão de fábrica, tá certo? Depois da vinheta, nós já voltamos aí com o segundo bloco com mais Dia Mundial de Combate à Ler-Dort. Agora nós vamos ver aqui com o Dr. Zurri Randar em relação à história dos metalúrgicos da Grande Curitiba, né, nessa questão da Ler-Dort, como que o sindicato começou a identificar esses problemas na categoria. Então, André, é muito importante que a gente fale um pouco isso, porque a história da Ler-Dort ser reconhecida, além dos digitadores, que foi justamente o reconhecimento da doença pelo INSS, por exemplo, pelo INSS, ela foi, em digitador, foi reconhecida em 1987, através de uma portaria, uma nota técnica e tudo mais. Mas é muito importante que a gente tenha esta lembrança e comece a entender o papel importante que os metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos de Curitiba, teve vamos dizer assim, no reconhecimento pelo INSS em outras categorias que não só os digitadores. Isso é reconhecido, inclusive, por outros sindicatos que participaram em alguns eventos conosco, né? O Sindicato de Osasco, por exemplo, sempre lembra o papel que o Sindicato dos Metalúrgicos teve nesse processo. Por quê? Lá naquela época de 1987, 90, próximo de 90, o sindicato começou a observar e começou a ter muitas reclamações de muitos casos de doenças osteomusculares, de doenças em punho, principalmente punho, cotovelo e tal, e aí principalmente em mulheres naquela época. E naquela época,
é bom frisar, o sindicato, a categoria, participava da categoria do sindicato também o setor eletroeletrônico. E, naquele momento, nós tínhamos algumas indústrias, né, onde o movimento repetitivo corria solto. E nestes setores, pessoal, eram linhas praticamente sim, de só mulheres. E aí nós começamos a ter muitas mulheres que foram acometidas pela doença e que foram, inclusive, submetidas a cirurgias e que não deu resultado, né? E aí nós começamos a ter mutilações, muitas sequelas severas neste processo. Bom, nós tentávamos fazer o reconhecimento e o INSS não aceitava. Daí nós fizemos o quê? Nós organizamos, lá na chácara, tem uma escola, 1º de Maio, né, que está até lá hoje ainda, aquela escola, né, que foi a primeira escola que foi criada justamente para que pudéssemos ter cursos e eventos. Nós fizemos um primeiro encontro sobre Lerdort, né, na categoria metalúrgica, metalmecânica, eletroeletrônico, aquela coisa toda. E aí, neste momento, nós trouxemos alguns especialistas para falar. As meninas que estavam sofrendo foram participar, mas nós convidamos, naquela época, o coordenador nacional da perícia médica do INSS, e ele veio de Brasília justamente para acompanhar, participar desse encontro e nos dizer o que estava acontecendo nessa situação. Diante da pressão que o movimento sindical teve, diante da presença das meninas, né, das trabalhadoras que apresentavam sequelas e tudo mais, ele conseguiu identificar realmente que isso estava acontecendo não só em digitador. Terminamos o evento, né, e foi um evento bastante forte, politicamente, inclusive. Nós terminamos o evento e, posteriormente, nós recebemos a notícia de que o INSS passava a reconhecer a Lerdort em metalúrgicos e outras categorias profissionais. Eu digo assim, isto foi uma vitória do movimento sindical, foi uma vitória dos trabalhadores. Okay? Então, esta foi a questão que nós começamos a trabalhar. Entretanto, André, só para a gente fechar ainda esta questão, persistia, mesmo depois que o INSS reconhecia, persistia ainda a dificuldade que temos até hoje de reconhecimento do nexo da doença com a atividade que as pessoas vinham desenvolvendo. Então, logicamente, começamos a pressionar e tudo mais. Mas vejam só, não esqueça que nesse período nós estávamos passando por uma outra mudança no mercado. E aí veio para o Paraná as montadoras. E com as montadoras, e devido à organização do trabalho das montadoras, o tipo de atividade, a necessidade de elevar o ombro para fazer algum tipo de atividade, mesmo limpeza de qualidade, limpar o teto do carro, o capô, fazer movimentos repetitivos, postura onde elevava o ombro, nós começamos a ter, assim, entre aspas, aí, né, uma epidemia de casos e dificuldades maiores ainda para ser reconhecido. Novamente, sindicatos metalúrgicos entram em cena. E aí pressiona justamente o governo do Estado, naquela época era o governo Requião, que atendeu a demanda do sindicato e justamente ele cria um grupo de trabalho com as secretarias de saúde, mais o INSS, e aí este grupo de trabalho começa a identificar os casos que estavam ocorrendo, por que estavam ocorrendo, né? E aí também, logicamente, ele começa a ver que esses casos estavam ocorrendo e que não estava tendo solução.
E aí, num acordo com o INSS, eu participei, inclusive, acompanhando as perícias do INSS, houve um acordo, e aí os casos começaram, as centenas de casos começaram a ser encaminhados para o INSS, para diagnóstico, para nexo, e para garantir os direitos dos trabalhadores, que eles pudessem ter os benefícios previdenciários reconhecidos. Ok, doutor Zorreira. Muito interessante, uma informação aí que é sempre aplicada aí no dia a dia, nas linhas de produção, aí no chão de fábrica. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos aí com o terceiro bloco, falando aí sobre fatores de risco, prevenção, tá certo? Mas antes disso, primeiro a vinheta e já voltamos aí. Aguenta aí. Voltando para o terceiro e último bloco desse SMC News Saúde, especial 28 de fevereiro, Dia Mundial de Combate à Ler-e-Dort. Conversando um pouco mais aqui com o médico do trabalho, o Dr. Zurre Randar, aqui do Departamento de Saúde e Segurança dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Bom, agora nós vamos abordar alguns dados importantes também. Dados de benefícios do INSS referente às doenças de trabalho. Um breve panorama aí, doutor Zé. Olha, André, eu me ative mais a pegar os dados justamente da CID-10, né, que é o Código Internacional de Doenças, e específico das doenças que acometem o sistema osteomuscular. E aí, isso é muito importante, porque ainda os trabalhadores, as trabalhadoras sofrem com isso, principalmente no reconhecimento. Então, nós ainda temos uma grande subnotificação, né, dos casos. As CATs continuam não sendo abertas pelas empresas, e a gente sabe que quando um trabalhador é encaminhado para o INSS sem a CAT emitida pela empresa, o INSS também faz vistas grossas e acaba dando assim, um pouco mais de penalização para o trabalhador e para a trabalhadora, né? Nós devemos lembrar o seguinte, que além dessa subnotificação, uma falha muito grande do diagnóstico das doenças. Você ir, por exemplo, veja assim a responsabilidade que tem o governo. Você está com uma dor no cotovelo, que pode ser uma epicondilite, uma dor no ombro. Se você procura uma unidade de saúde hoje, né, o natural é que, quando você procurar seu atendimento, houvesse uma investigação e houvesse uma anamnese ocupacional e perguntasse: o que você faz, André? O que você trabalha? Como que é que você trabalha, André? Em que condições que você trabalha? Qual é o ritmo que você trabalha? Para que eu possa, como médico, como equipe de saúde, tentar ver, será que aquela dor, aquele problema no cotovelo, no punho, no ombro, tem relação com o trabalho? Ou foi agravado pelo trabalho, uma coisa que eu já tinha, né? Então, há uma dificuldade muito grande de nós termos esse diagnóstico, de estabelecer o nexo da doença com o trabalho. Porque sem este nexo estabelecido, o que acontece? Dificulta mais ainda o afastamento do trabalhador por doença do trabalho, e a gente fica sem a notificação, a gente fica sem a informação para poder saber aonde, como, quando que está acontecendo, para poder aí sim agir na prevenção, na intervenção. Eu fui procurar alguns dados que saíram recentemente, de 2022, mas dados que anualmente é a mesma coisa, praticamente. E a gente pôde ver, chama atenção, por quê? Todos vocês sabem que nós temos dois tipos de benefícios quando você fica doente. Você trabalha, está doente, você vai se afastar por mais de 15 dias, por exemplo, você tem direito a receber os primeiros 15 dias o seu salário do patrão, e depois você é encaminhado lá para o INSS, a partir do 16º dia. Para quê? Para que seja feita uma análise, uma perícia, e garantir os benefícios. Dois benefícios são importantes. O benefício, que é denominado B31, o trabalhador sabe muito bem disso, são aquelas doenças, vamos dizer assim, doença previdenciária. Na realidade, é um auxílio-doença previdenciário.
a gente costuma dizer assim, é a doença comum. Mas, para esclarecer melhor, é a doença que não tem relação com o trabalho. Por outro lado, se a sua doença foi diagnosticada, esteve nexo com o trabalho, você tem direito a um benefício denominado benefício B, um código B91, que é o benefício auxílio acidentário. Ok? Então, só que a gente vê assim, ó, quando a gente vai ver, a gente viu que tem mais de 300 mil casos que foram de pessoas que receberam, trabalhadores e trabalhadoras, que receberam o benefício por causa do afastamento, por acometimento do sistema osteomuscular. Só que o que chama a atenção, André, é que deste montante, o número de casos de auxílio previdenciário é enorme. E o número de casos de auxílio acidentário B91 é muito pequeno. A diferença chega a ser, assim, numa proporção que varia de 4 a 30 vezes mais auxílio previdenciário do que acidentário. Isso nos leva a pensar o quê? Quer dizer, desse montante que, se não me engano, o auxílio acidentário deu 27 mil desses 315, mas desse montante que sobra no auxílio previdenciário, que é doença comum, quanto será que tem ali que não foi reconhecido o nexo por falha ou por até não querer reconhecer o nexo? Ou quantos trabalhadores e trabalhadoras que, com medo de ser demitido, não procuraram assistência fora e não lutaram para que aquilo fosse reconhecido, porque tem medo que a empresa possa demitir. Então, este é um fator que chama a atenção para nós pelos dados. Então, eu digo assim, primeiro o trabalhador tem que lutar pelos seus direitos, lutar para que seja reconhecida a doença, se ele acha que tem relação com o trabalho. Por isso, o sindicato está aí para ajudar nesse sentido também, né? Agora, logicamente, nós temos aí entender assim, por que isso acontece, né? Quais os fatores de riscos, né? Justamente. Que levam risco, né? Ao aparecimento dessas doenças. É bom dizer, passar uma orientação para o trabalhador usar isso no dia a dia. Justamente. Porque, veja, por que acontece? Nós estamos dizendo que a doença acontece porque tem movimento repetitivo, porque há uma sobrecarga na musculatura, né? Porque tem vamos dizer assim, uma pressão para poder fazer. Então, a organização do trabalho e a própria condição do trabalho é desfavorável, porque ali vai ter pressão para produzir mais, vai ter sobrecarga, ou melhor, até assim, falta do controle do trabalhador no seu processo, porque a linha corre, ele tem que correr, ok? Ritmo acelerado, tá? O trabalho repetitivo, fragmentado, né? Nós temos, assim, muitas vezes é por falta de trabalhadores, o número de trabalhadores é insuficiente para atingir aquela meta que a empresa quer. Acabam ficando sobrecarregando os que ficam lá, né? A jornada é prolongada, hora extra que tem, não tem pausa, muitas vezes, né? E aí o mobiliário, que muitas vezes é inadequado, e a postura também. Então, estes fatores acabam comprometendo e levando para o trabalhador ter queixas e apresentar dor, como eu falei, fraqueza nos membros, por exemplo, né? Fraqueza muscular, ou não consegue segurar, muitas vezes, até um copo, não consegue, muitas vezes, pentear o cabelo, não consegue elevar, né? O ombro, começa a apresentar edema, inchaço, ok? E aí, por exemplo, formigamento, muitas vezes, acaba tendo, e muitas vezes, logicamente, o processo inflamatório tem, além da dor, tem rubor, começa a ter um vermelhidão aonde está acontecendo. Ok.
Como prevenir, André? Como prevenir, justamente aí que ia chegar. Este é o fator. E a responsabilidade da prevenção, que é evitar, controlar, eliminar os fatores de risco, é da empresa. A empresa tem que ter uma política eficaz, eficiente de prevenção, né? Então, tudo aquilo que acontece com os fatores de risco tem que ser eliminado pela empresa, que tem que ter controle. Então, não tem hora extra ou até em exato, porque acontece o seguinte, a hora extra não é muitas vezes só 2 horas, não. Muitas vezes o trabalhador trabalha muito mais do que aquelas que é permitida pela legislação. Mas num trabalho precarizado, sobrecarregado, hora extra não pode acontecer, né? Além disso, nós temos que estimular que ocorra as pausas, né? As máquinas têm que estar plenamente ajustadas, e outra, o governo tem que atuar. Tem que ter fiscalização, né, diante das denúncias que o sindicato, que o trabalhador leva, e aí hoje nós sabemos, nós temos um Ministério do Trabalho precário, com um processo de fiscalização, né, e temos um sistema de saúde que tem pessoal, mas não está qualificado para fazer. Então, está faltando uma política pública, né, mais eficaz, voltada justamente para a prevenção, não só da ledorte, de todas as outras doenças, e principalmente uma doença associada fortemente aos trabalhadores que têm ler-dort, é o transtorno mental. Por quê? Porque o trabalhador fica com a doença, não é uma doença crônica, começa tanto o médico a achar que não é doente, que ele não está, por exemplo, diz que aquela doença porque o trabalhador não quer trabalhar, né? E aí o trabalhador fica desacreditado, entra num processo depressivo, e aí, lógico, corre todo esse transtorno. Ok, Luzia. Lembrando sempre também, né, de uma questão que o sindicato sempre reforça aí, em relação à CIPA atuante. Justamente. Também, né? Então, André, desculpe, este é outro fator que você coloca. Além da fiscalização do Ministério do Trabalho, fiscalização do Sistema Único de Saúde, da vigilância, nós também temos que ter justamente a atuação dos cipeiros. A CIPA é a representação dos trabalhadores lá na empresa para ajudar na prevenção. E, além disso, o sindicato tem aí um papel importante e está aberto para receber as denúncias. Os dirigentes sindicais, delegados de base nas empresas estão abertos para receber, né, estas denúncias e ir lá fiscalizar, verificar por que isso está ocorrendo e exigir da empresa medidas que evitem o adoecimento do trabalhador. É isso aí. Lembrando sempre, né, que o Departamento de Saúde e Segurança aqui do sindicato sempre também realizando cursos de qualificação para cipeiros, né? O tradicional encontro de cipeiros, né? Justamente nós temos, porque a gente entende o seguinte, a prevenção só ocorre se houver participação do trabalhador. Para o trabalhador participar, independente se ele é cipeiro, se ele não é e tal, ele precisa conhecer, ele precisa receber informação, ele precisa saber como que as coisas acontecem e como que eu faço a minha intervenção e exijo a intervenção da empresa naquilo que pode estar causando o dano à sua saúde. Ok, isso aí, doutor Zé. Hoje a conversa foi bem produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela disponibilidade. E salve aí o dia 28, que é o dia, né, de refletir no que podemos melhorar dentro dos ambientes de trabalho para evitar que ocorra mais ler-dort. Com certeza, doutor Zé, saúde sempre em primeiro lugar. Né? E lembrando, já que estamos falando aí do dia 28 de fevereiro, além dessa entrevista aqui com o doutor Zorré, o sindicato também tem outros materiais de comunicação em relação à campanha contra a ler-dort. Já tem uma matéria no site com todas as informações. Matéria essa que leva para um jornal digital, que já foi disparado para a base metalúrgica, em relação à campanha da ler-dort, vários dados, os números no país, né, aqui da Grande Curitiba, prevenção, né, tem um editorial lá do presidente aqui do SMC, o Sérgio Bútica, várias informações. Então está lá no cimec.com.br e também nas redes sociais
do SMC, tá certo? Isso aí, muito obrigado pela audiência. Esse SMC News especial vai ficando por aqui e até a próxima.